Bem, agora eu vou mostrar como é que se calcula o cálculo de azimuth. Ora, a situação típica, a situação problema é a seguinte: você tem um alinhamento aqui ligado a outro e numa sequência. Então, você tem aqui, estabelece um caminhamento, estabelece uma sequência de percurso. Então, vamos colocar números aqui: 1, 2, 3 e 4. Então, estabeleci uma sequência dos alinhamentos, ou seja, eu tenho uma poligonal aqui, que eu fiz o percurso dela dessa forma: 1, 2, 3, 4. Então, o que eu conheço dessa poligonal? Eu conheço aqui os ângulos nos vértices. Eu sei aqui quem é o valor de alfa 2, sei também aqui quem é o valor de alfa 3. Então, além disso, eu preciso conhecer o rumo ou o azimuth de um alinhamento. Então, completando a situação, eu tenho como dados assim: os dados de entrada do problema são assim. Eu tenho o azimuth de um dos lados. Então, vamos colocar lá o lado 1, 2, por exemplo. O azimuth de 1, 2, eu tenho o alfa 2 e tenho o alfa 3. Então, eu conheço o azimuth desse lado, o ângulo aqui nesse vértice 2, o ângulo entre esse alinhamento e esse, e o ângulo entre esse alinhamento e esse, que a gente codificou como alfa 3. Então, esses são os dados. E o que é que a gente quer calcular? A gente quer calcular o azimuth dos demais alinhamentos, ou seja, eu quero saber quem é o azimuth de 2, 3 e quem é o azimuth de 3, 4. Então, a situação problema é exatamente essa. Isso é uma situação rotineira, ela vai aparecer em várias situações que envolvem topografia, desde o cálculo de erros até na sequência que você utiliza para calcular a área de forma analítica. Então, lá no cálculo analítico de área, há uma passagem que é uma situação exatamente igual a essa. Você tem no polígono o azimuth de um dos lados, os ângulos internos ou externos desse polígono, e você precisa calcular os azimuths dos demais lados. Então, os dados, um azimuth, os ângulos entre os alinhamentos, e você quer calcular os demais. Então, para resolver esse problema, nós vamos usar os conceitos de rumo e azimuth, que a gente já sabe. Então, para começo de conversa, se a gente conhece aqui o valor de azimuth de 1, 2, isso significa que a gente sabe qual é a direção que está o norte, para que lado está o norte. Vamos exemplificar aqui que, imagina que o norte tivesse aqui nessa direção, ele fosse assim, ó, aqui. Então, o norte tivesse aqui nessa direção. Se o norte está aqui, significa que esse azimuth de 1, 2 é exatamente este ângulo aqui. Isso aqui é o azimuth de 1, 2. Ora, eu estou colocando aqui dessa forma, mas o norte aqui, como eu disse que era dado, isso aqui pode ter qualquer valor entre 0 e 360. No exemplo aqui, nós estamos dizendo que ele tem um valor aqui parecido com esse, então o norte estaria para cá. Então, coerente. Ora, mas eu não quero o azimuth de 1, 2 já está dado, eu quero o de 2, 3. Então, nesse caso, como é que a gente resolve? Ó, a primeira providência vamos botar esse norte aqui. O norte é paralelo, ele é igual em qualquer lugar. Se eu estabeleci a direção dele aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui. Então, vamos colocar aqui, estabelecer essa direção assim. Então, faz isso. Aqui. O norte vai estar assim. Aqui. O norte vai estar nessa direção. Se está aqui o norte, pelo conceito de azimuth, o azimuth de 2, 3 será o ângulo formado por 2, 3, o alinhamento 2, 3, e a direção norte, contado do norte no sentido horário. Então, nós teremos este ângulo aqui como o que a gente está procurando. Isso aqui será o azimuth que eu quero calcular, o azimuth de 2, 3. Então, é este valor. Quem é este valor? Então, para a gente resolver essa coisa, nós, além de ter colocado a direção norte, a gente prolonga aqui esse lado 1, 2. Vamos prolongar ele aqui, assim. Vamos prolongar essa reta aqui. Ora, se a gente prolonga essa reta, a gente tem o seguinte, que essas linhas são paralelas. O norte é paralelo cortado por uma mesma linha. Então, este ângulo aqui será igual a esse aqui. Este ângulo, ele é o azimuth de 1, 2. Aqui.
azimuth de 1, 2. Então, olhando o desenho, a gente vê o seguinte, o azimuth de 2, 3, que é o que a gente quer calcular, ele é menor do que o azimuth de 1, 2. Lembre-se que o azimuth de 1, 2 é um dado, está aqui, ele foi apresentado como um dado de entrada. Então, o que a gente quer é menor. E a diferença entre esses dois ângulos é exatamente este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, ó. Assim, a diferença entre eles. Ora, se eu souber qual é o valor deste ângulo, aí eu posso calcular o azimuth de 2, 3. Para saber o valor deste ângulo, é só olhar o alfa 2. Você vai ver que este ângulo aqui é exatamente igual a esse aqui. Ou seja, eles são complementares. Então, este ângulo aqui é 180 graus menos o alfa 2 aqui. Então, esse valor aqui. Ora, se eu souber, sabendo que é esse valor, está resolvido o problema. Eu posso dizer assim, o azimuth de 2, 3 será o azimuth de 1, 2, que é conhecido, azimuth de 1, 2, né? Menos o valor do ângulo. Então, menos, aqui, parênteses aqui, 180, menos o alfa 2. Então, dessa maneira. Arrumando isso aqui, a gente tem que o azimuth de 2, 3 será igual o azimuth de 1, 2, vamos tirar o parêntese, menos com menos dá mais o alfa 2, menos 180 graus. Então, resolvemos o nosso primeiro problema, que é calcular o azimuth de 2, 3. Então, vamos para frente, vamos calcular agora o azimuth de 3, 4. Como é que a gente faz isso? Do mesmo jeito, vamos transferir o norte para cá. Então, traz aqui uma paralela e coloca ela aqui. Aqui, a direção norte. Então, dessa maneira. Se o norte está aqui, o azimuth que a gente quer calcular é exatamente este ângulo aqui, ó. Este ângulo é o azimuth de 3, 4. Então, vamos dizer, o que nós temos é este ângulo alfa 3, o azimuth de 3, 4 é o que a gente quer calcular. Igual isso aqui, a gente resolve, já colocamos o norte, vamos prolongar a linha 2, 3. Então, prolongando a linha 2, 3 aqui, a gente tem o seguinte, este ângulo aqui é igual a esse, eles são alternos internos, aliás, alternos externos, né? Então, isso aqui é o azimuth de 2, 3. Então, olhando a figura, a gente tem o azimuth de 2, 3 e o azimuth de 3, 4. Então, o azimuth que a gente quer calcular é maior do que este ângulo. Este ângulo, lembre-se que a gente já calculou ele, então a gente sabe esse valor. E aí, qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é exatamente este ângulo aqui, ó, este valor aqui. Ou seja, daqui para cá. Se eu tiver esse valor, é só somar com esse para ter esse todo. Quem será este valor aqui? Aí eu volto para o ângulo. Ora, ele é o que passou de 180 desse ângulo. Daqui até aqui é 180. O que sobrou aqui de 180 é exatamente este ângulo. Então, a gente pode dizer o seguinte, este ângulo aqui é igual a alfa 3, né, esse valor, menos 180 graus. Então, nós temos, agora é só somar com o azimuth de 2, 3, para a gente ter o azimuth de 3, 4. Então, fazendo aqui, a gente tem o seguinte, azimuth de 3, 4 igual azimuth de 2, 3 mais, aí bota lá o parênteses aqui, alfa 3 menos 180 graus. Então, arrumando aqui também, azimuth de 3, 4 será igual o azimuth de 2, 3 mais o alfa 3 menos 180 graus. Então, se você olhar aqui e olhar esse aqui, você vai ver que há uma coisa parecida, o azimuth, o alfa de 180 graus. Daqui a gente pode estabelecer uma relação, pode estabelecer uma regra. Qual é a regra? O azimuth de um lado,
aqui vamos chamar de azimuth 1, é igual o azimuth anterior, né? Azimuth 0, mais o alfa, que seria o ângulo entre os dois alinhamentos, o alinhamento 1 e o alinhamento 0, menos 180 graus. Então, azimuth de um lado igual ao do lado anterior, mais o ângulo menos 180. Então, aqui, o azimuth de um lado igual ao do lado anterior, mais o ângulo entre os dois alinhamentos, menos 180. Azimuth de um lado igual ao do lado anterior, mais o ângulo entre eles, menos 180. Ora, só tem uma condição para a gente aplicar isso aqui sem problema. Este ângulo alfa aqui, ele tem que obedecer uma condição. Ele tem que ser horário, ou seja, ele tem que ser medido no sentido horário, no sentido do percurso. Horário no sentido do percurso. Que danado é isso? Que é um ângulo horário no sentido do percurso. Ora, nós estabelecemos aqui o sentido de percurso pelas letras, 1, 2, 3, 4, aliás, pelos números. Então, nós percorremos a poligonal 1, 2, 3, 4. Isso aqui podia ser letras, A, B, C, D. Também pode ser um estaqueamento. Há muito caso que a gente utiliza um estaqueamento aqui, cria um estaqueamento ao longo dessa linha e também fica claramente estabelecido o sentido de percurso. Então, o que é o ângulo horário no sentido de percurso? Ora, a gente dizer o ângulo aqui entre esse alinhamento e esse alinhamento, ele tanto pode ser este ângulo até aqui, como poderia ser esse. Qual deles é o horário no sentido do percurso? Então, nós percorremos assim. Então, você chega aqui no verso 2 e diz assim, de onde eu vim? Eu vim desse lado aqui, então, horário a partir dele. Então, este ângulo aqui. Aí eu estou aqui no 3. Qual é o lado anterior? Ou seja, de onde eu vim? Do 2, então, daqui. Só horário a partir dele. Então, esses ângulos aqui, alfa 2, alfa 3, eles estão obedecendo essa condição. E aí, toda vez que eu for calcular, eu tenho que fazer essa pergunta. O ângulo que eu tenho entre os dois alinhamentos obedece a essa condição? Se obedecer, o azimuth pode ser calculado dessa forma. Azimuth de um lado é igual ao do anterior, mais o ângulo entre os dois alinhamentos, menos 180 graus.